Ezequias, irmãos, é um grande rei de Judá, ali da parte sul, né? Ezequias reina exatamente no período em que você tem o último rei do Reino do Norte reinando, que é Oséias. E Ezequias é um homem que merece, por parte de cada um de nós, algumas sextas-feiras de estudo, tamanho conjunto de ensinos que temos com o rei Ezequias, né? Tamanho conjunto de ensinos que vamos ter com esse rei. Então, louvado seja o nome do Senhor e vamos juntos aprender muito sobre Ezequias. Primeira coisa que lhe chamo a atenção é exatamente o capítulo de número 29, quando começa o reinado de Ezequias. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 28, voltar um pouquinho a Acás para poder entender algumas coisas sobre Ezequias. E no capítulo 29, assim diz o versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E o pai sim, era o terrível Acás. Se você pegar o versículo de número 27 do capítulo anterior, um versículo antes, né? Você tem: e dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, os meninos já vão botar os slides, a gente vai precisar bastante. Se você parar e pensar, o pai de Ezequias, ele foi com certeza, como vimos no estudo passado, simplesmente o rei mais ímpio que existiu em Judá. A maioria dos comentaristas chega ao ponto de dizer o seguinte, irmãos, que Acás foi mais ímpio que Manassés. Normalmente a gente ouve pregações sobre Manassés, mas Acás foi mais ímpio do que Manassés. Ele, pela descrição bíblica, ele morre na sua impiedade. E quando você olha para o versículo 1 do capítulo 29, que é literalmente o primeiro versículo a tratar sobre Ezequias, você vê ali no versículo 1 do capítulo 29, que o pai deste menino foi o pior dos reis de Judá até aquele momento. Seu nome é Acás. Mas a mãe, Abia, filha de Zacarias, dela não se fala muita coisa. Nós vamos deduzir muita coisa dessa mulher ao final do estudo de hoje. E o que é impossível aconteceu. O que é impossível aconteceu. Segundo Crônicas 29, capítulo 2. Esse menino que tinha tudo para continuar na maldade e iniquidade do seu pai, esse menino, olha o que diz o versículo 2, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Há muito tempo nós não víamos no Reino do Sul se levantar um rei que simplesmente pudesse ser comparado a Davi. Engraçado que nem Uzias foi comparado a Davi.
E ele fez muita coisa de acordo com a vontade do Senhor. Agora, Ezequias, ele simplesmente era um homem reto, correto diante do Senhor, e fez da sua vida a mesma premissa de Davi, servir a Deus. E aí a gente para e pensa no seguinte, pelo amor de Deus, como é que isso pode acontecer? Como é que um pai, que é o mais impiedoso que houve em Israel, gera um menino, e esse menino simplesmente, quando começa a reinar, ele já tem, obviamente, aqui o cronista, né? Ele traz o balancete geral de tudo que ainda vamos ver, que é o reinado de Ezequias. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Que é o reinado de Ezequias. Já tem o balanço do reinado dele, que foi excepcional, que foi bom, que foi a altura do reinado de Davi, que fez tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, a pergunta que nós fazemos hoje é exatamente o seguinte: como é que esse menino, que é gerado por um pai tão maligno, ele consegue ser um rei reto, justo e que caminha nos caminhos de Davi, ou seja, um homem segundo o coração de Deus? Como é que isso aconteceu? Bem, a Bíblia não relata, mas nós podemos fazer algumas deduções em razão da palavra de Deus. Que dedução nós vamos fazer? Eu nunca tinha feito um estudo desse, tenho vários estudos desse elaborados quanto aos reis. Mas esse aqui é o primeiro que estou fazendo com os irmãos, que é o estudo dedutivo, né? Por quê? Porque os dados e as evidências são tão claras, tão abertas, a gente não vê escrito, mas a gente pode deduzir pelo que está na palavra de Deus. Vamos então, por gentileza, aos slides. Hoje eu preciso dos slides desde o início. Ok. Todos nós sabemos desse maravilhoso mapa, não é? E aí eu quero que você, Davizinho, amplie para a gente, por gentileza. Do lado amarelo está a descendência de Davi. Do lado azul, a descendência. A descendência, na verdade, não. São 9 dinastias que brigam entre si, começando desde Jeroboão. E aí, eu quero que você veja, pode descer mais um pouquinho, filho. Nós estamos exatamente aqui, ó. Você tem Acás, e depois de Acás você tem Ezequias. Então você tem Jotão, ali no amarelo, Acás, e você tem Ezequias. Muito bem. Jotão foi um homem que fez tudo conforme a vontade de Deus. E, infelizmente, o seu filho, Acás, não esteve à altura, como nós vimos semana passada. Pode diminuir, filho? E como é que a gente, então, vê? Esse slide é retirado lá da página do professor Daniel Haik, né? Como é que a gente pode ver o que Deus fez? Bem, em primeiro lugar, aqui está toda a cronologia, eu tirei lá do querido pastor Felipe, ele nos deu a licença para usar todos os estudos cronológicos dele. Então, veja que lá em cima está Ezequias. E veja que ele reina exatamente como a Bíblia diz aqui. Ele reinou, em primeiro lugar, com a idade de 25 anos, e ele reinou 29 anos em Jerusalém. Amplia ali em cima, meu filho, por gentileza, para que a gente possa ver. Olha que interessante, ó. Ali está Ezequias. Você pode ver que o primeiro ano do reinado dele, o amarelo, neste primeiro ano, a dedução é, segundo a palavra de Deus, ele está com quantos anos? 25 anos.
Ezequias tem 25 anos. Vai até lá embaixo e depois volta, meu filho. Ele reina em Israel por 29 anos. Aí no 29º ano dele é que começa o reinado de Manassés. Sobe de volta. Irmãos, isso é fundamental. Quando Ezequias chega ao poder, olha que interessante, ó, aqui está. Quando ele chega ao poder, o primeiro ano dele. Se você parar e pensar e verificar comigo, diminui um pouquinho, Davi, vamos lá? Isso. Ali está o final do reinado, 29 anos. Ele chega ao poder aos 25 anos. E agora amplia de novo para que todos possamos ver, meu filho. Chegando ao poder aos 25 anos, Ezequias, ele tem ali mais ou menos 2 anos e meio de corregência com seu pai. Aí Acaz morre, porque quando você junta os textos bíblicos, você vê que tem essa corregência. Acaz sente que está perto de morrer, já chama Ezequias. E do outro lado, quem é que está no 3º ano de seu governo? O último rei de Israel, que é Oséias. O último rei de Israel, que é Oséias. Isso é muito importante, por quê? Vamos lá. Não, meu amor, pode continuar um pouquinho grande isso. Isso é muito importante, por quê? Se ele começou a reinar aos 25 anos, pegou direitinho? 25 anos. Ele começa a reinar. E o pai dele, Acaz, reina 16 anos. Onde é que está que Acaz reina 16 anos? Né? Está em 2 Crônicas 28. Tinha Acaz 20 anos. Quer dizer, o pai dele começou a reinar com 5 anos a menos. 20 anos, quando começou a reinar, e reinou 16 anos sobre Jerusalém. Então, olha que interessante. Acaz reina 16 anos, certo? Ezequias começou a reinar aos 25 anos. Então, quando Ezequias começa a reinar, a gente não sabe ao certo se o reino dele foi completo. Por quê? Porque Ezequias teve esse período de corregência com seu pai. Então, quando a gente olha para o versículo de número 2, e fez o que era reto, versículo 3 do capítulo 29 de 2 Crônicas, e no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele já abriu as portas da casa. A gente não sabe se ele tomou essas atitudes realmente ali no número 1, quando estava junto com Acaz, ou se ele tomou essas atitudes ali no ano 4 dele, quando efetivamente ele tinha todo o poder. Mas o que a gente sabe é o seguinte: Ezequias começa a reinar com 25 anos. Se ele começa a reinar com 25 anos, e o pai dele reinou 16 anos, quantos anos Ezequias tinha quando o pai começou a reinar? Vamos fazer as contas. 25 menos 16 dá 9. 25 menos 16 dá 9. Então, vamos fazer esse cálculo que ele é fundamental. Ezequias começa a reinar, segundo a Bíblia, aos 25 anos. O pai dele, que reinou antes, reinou 16 anos. Se Ezequias começa com 25, ele viu o reino do pai dele todinho. Ele tinha 9 anos, quando o pai dele começou a reinar. E ele viu o pai reinando, porque 16 anos o pai ficou no poder. Sabe o que significa isso, Geraldo? Ezequias
viu o reino do seu avô e do seu pai. E talvez isso explique porque esse menino não seguiu o pai na impiedade. Talvez isso explique. Tá bom? Vamos fazer de novo a conta para que você não fique perdido? Segundo livro de Crônicas, versículo 1 do capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos quando começou a reinar. Ele reinou 29 anos. Muito bem. Se ele tinha 25 anos, e Crônicas, capítulo 28, versículo 1 diz que o pai dele tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 16. Então, presta atenção. Ezequias viu o reinado do pai dele todinho. 9 anos de idade, ele viu o pai dele subir ao trono. E o pai dele ficou quanto tempo no trono? 16 anos. E aí, quando ele, Ezequias, foi ao trono, ele tinha 25 anos. Então, escute. De 9 anos para baixo, Ezequias viu quem reinar? O seu avô. O seu avô. E olhe que interessante, quem foi o avô de Ezequias? Pegue por gentileza, segundo livro de Crônicas 27. Jotão, versículo 1. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 16 anos. Sua mãe era Jerusa, e olha o resumo do reino de Jotão, versículo 2. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Uzias, seu pai. Então, olhe para cá. Vamos ver isso aqui? Olha que interessante. Vem junto comigo e você vai entender por que Ezequias serviu ao Senhor e não andou no caminho do seu pai. Diminui ali, filhão. Vamos lá? Olhe para cá. Quando Ezequias começa a reinar, aqui, ó, está vendo o ano 1 de Ezequias? Ok? Vou mostrar de novo para você, ó. Ezequias ali no ano 1. Ele tinha exatamente, só um pouquinho. E Ezequias está ali embaixo, me desculpe. Tá? Ali é quem? Ali é Acás, o pai dele. Veja que interessante. Davi, amplia direitinho para eu mostrar agora o gráfico para eles. Lá do outro lado. Isso, meu amor. O pai dele começou a reinar. Ok? Aí diminui. Quando o pai de Ezequias começou a reinar, Ezequias tinha exatamente 25 menos 19, perdão, menos 16, ele tinha 9 anos. 25 menos 16. Então, esse período de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, ou 8 anos, ele viu seu avô reinando. O interessante é o seguinte, irmãos. A psicologia diz que os 7 primeiros anos de uma criança são fundamentais para a formação do caráter dela. Ezequias conviveu com seu avô. Por conviver com seu avô 9 anos ou 8 anos, que pode ter o erro do cálculo, não tem problema, tá? Não é só o IBGE e o censo que erram, a gente pode errar. Seja 9 anos, seja 8 anos que ele conviveu com o avô, o período mais essencial da vida dele, ele viu o avô dele fazendo tudo que era reto diante do Senhor. Olha que fantástico. Aí depois Ezequias
problemas sérios. Por quê? Porque seu pai chega no governo. Vamos lá, aqui, isso. Quando o seu pai chega no governo, aqui o avô, não filho, segura isso, amor. Quando seu pai chega no governo, agora aí estamos com Acás. Acás fica 16 anos no governo. E aí, quando ele morre, Ezequias tem 25 anos. Olha que interessante. Ele vê, em primeiro lugar, os problemas que seu pai teve na direção de Israel, ou seja, Judá. Nós estudamos semana passada que nos primeiros anos de reinado de Acás, quem se junta contra ele para o destruir? O rei da Síria e Peca, o rei de Israel. Os dois vieram juntos para o destruir. Então você tem, no início do reinado do pai de Ezequias, Acás sendo literalmente atacado por quem? Pela Síria e por quem? Israel. Agora vamos lá. Porque o pai de Ezequias foi atacado. Acás foi atacado por uma razão simples. Porque ele não serviu ao Senhor. Pegue 2 Crônicas 28. Olha o pai de Ezequias. Tinha Acás, versículo 1, 20 anos de idade quando começou a reinar, e 19 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, como vimos semana passada, e demais disso fez imagens de Baalins e as distribuiu. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos. Está vendo, semana passada nós lemos, foi reis. Aqui em 2 Crônicas, está dizendo que ele queimou, foi os filhos, não só um filho. Conforme a abominação dos gentios que o Senhor tinha desterrado. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Pelo que o Senhor Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais feriram e levaram em cativeiro uma grande multidão de presos e trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual feriu com grande ferida. E você se lembra que o profeta Isaías foi e conversou com Acás, dizendo: não temas, crê no Senhor, você não precisa se preocupar, o Senhor vai te proteger. Mas ele não deu ouvidos, continuou queimando a Baalins. Agora olhe para cá. Imagine você com 7, 8, no máximo 9 anos, na casa do seu avô, vamos ser francos. Jotão era um homem que deveria amar seus netos. Ezequias deveria ser um neto amado. E você tem tudo, você tem todas as coisas, você tem todas as bênçãos, você tem tudo. E você vê seu amor, seu avô, simplesmente grande e poderoso, e você ficou ouvindo todo mundo dizer, mas é porque ele serve o Senhor, ele serve o Senhor. Aí seu avô morre e sobe teu pai para o poder. Aí teu pai pega o que teu avô fez e desfaz. Fecha o templo, arrebenta com tudo, cria cultos a deuses pagãos. Como é que ficou a cabeça desse menino? A pergunta que eu faço é: por que ele não enlouqueceu? E por que ele não continuou no caminho do pai dele, ele permaneceu no caminho do seu avô? Fique com a pergunta. Olha que interessante. Ele viu todo
todo Judá apanhando da Síria e de Israel. Você acha que Isaías, ao falar a profecia, ele não soube da profecia? Ele soube da profecia para com o pai dele. E olha que interessante, detalhes sórdidos que não tratei semana passada. Detalhes sórdidos que deixei para hoje. Pegue comigo 2 Crônicas 28, a partir do versículo 6. Olha que interessante. Deus permitiu que o rei sírio, Refaim, e o rei de Israel, Peca, Remalias, filho de Remalias, arrebentasse com ele. Não com o rei, mas com os súditos. Olha o versículo 6. E Peca, filho de Remalias, matou num só dia, em Judá, 120.000 homens fortes e poderosos, porque deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Agora escute isso. E Zicri, filho valente de Efraim, quer dizer, do norte, estava trabalhando por quem? Estava trabalhando por Peca, né? Matou Maacéias, filho do rei. Isso não está lá em 2 Reis, mas está aqui em 2 Crônicas. Gente, Ezequias não estava na guerra e não morreu porque era menino. Mas o irmão mais velho dele morreu. Esse grande homem de Efraim matou o filho do rei. E não só ele, matou também Assircão, mordomo do rei, e Elcano, o segundo depois do rei. Então, depois do rei, o segundo. Não é que era filho, mas é o segundo em comando, o grande general. Gente, o pai de Ezequias perde 120 homens valentes. O pai de Ezequias, na guerra contra a Síria e Israel, perde o filho mais velho. O pai de Ezequias perde o mordomo dele. O pai de Ezequias, que é Acás, perde o grande general dele. E o pai de Ezequias vê, versículo 8, vê simplesmente levarem presos 200.000, entre mulheres, filhas, e saquearam despojos e trouxeram o despojo para Samaria. Você está vendo como foi horrível? Eles não conseguiram entrar em Jerusalém, mas as cidades pequenas, eles levaram tudo. Deus é Deus, né? Olha o versículo 9. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed. Mais uma vez, Deus levanta um profeta no reino do norte, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e disse: eis que irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até o céu. Agora vós cuideis de sujeitar a vossos filhos de Judá, Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmo aqueles entre o Senhor, a culpa contra o Senhor vosso Deus. Agora, pois, ouvi e tornai a enviar de volta os prisioneiros. Quer dizer, Obed chegou e disse: vocês são malucos, vocês estão querendo escravizar o irmão de vocês? Eu mandei só vencer a guerra, não é para trazer despojo, não. Rapaz, eles ficaram com tanto medo que o versículo 12 disse que os chefes de Efraim, simplesmente ao receber os homens de batalha, eles no versículo 13 disseram: vocês não vão entrar aqui com estes presos, porque o Senhor já tem contra nós intensa ira, e vocês querem acrescentar mais ainda a ira. Eles sabiam que eles estavam errados. O que esses homens fizeram? Vestiram, devolveram para o sul todos aqueles que pegaram cativos, cobriram de óleo para cobrir as feridas, deram roupa, deram comida e deixaram em Jericó e mandaram de volta.
mandaram de volta. E aí o que acontece? Olha que interessante. Ezequias vê tudo isso. E Ezequias, quando vê, com certeza, esse povo, esses 200 mil que são devolvidos, a mente dele deve ter ficado em parafuso. Quem então explica a Ezequias tudo o que está acontecendo e por que todas aquelas coisas estão ocorrendo? O pai dele? Agora olhe para cá. Olha que fantástico isso aqui. Olha que fantástico. Ezequias viu que o pai dele se apertou tanto, que o pai dele fez isso aqui. Aqui é o mapa do Império Assírio. Aqui, aqui está Nínive. Ok? Aqui está Nínive. E aqui está o território de guerra. A guerra onde ocorreu. Damasco, Samaria contra Judá. E que ocorreu tudo isso, esse gravame de guerra, esse morticínio, e aí leva escravo e devolve escravo. E aí, o que acontece? Acontece que Ezequias vê o seu pai, Acás, pedir socorro a quem? A Tiglat-Pileser. Então, olha aqui, se junta Samaria, aumenta ali para a gente, dá vizinho, para os irmãos poderem ver. Isso. Se junta Damasco e vem contra quem? Jerusalém. Ok? Ezequias viu tudo isso. O pai dele, Acás, estava em aperto. Tanto é que Samaria e Damasco levam para Samaria todos esses despojos. E Deus, por intermédio de Obed, diz: devolve tudo. Devolve tudo. Não foi isso que eu mandei vocês fazerem. Diminui, Davi, por gentileza. Aí Ezequias vê seu pai, Acás, pedir socorro a quem? Olha lá em cima, olha lá em cima. A Nínive. E ele vê Tiglat-Pileser vindo e arrebentando. Filho, amplia e traz para a gente, desde Nínive até ali para os irmãos verem. Está vendo? Tiglat-Pileser vem dali e vai descendo, 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 até chegar ali. E Tiglat-Pileser faz o quê? Acaba com Damasco e só não acaba com Samaria, porque Peca, que era o rei, pagou muito para ele, mas perdeu 2/3 do território, como te ensinei. Olha para cá. Diminui, filho. Olha que interessante. De onde eu tirei, né? Óbvio. Deixa eu te mostrar. Aqui é do Atlas. O Atlas bíblico. Melhor Atlas que tem, que é o da CPAD hoje. É excepcional. Aqui está todo esse momento histórico de luta. Eu vou ampliar aqui para você. Então, peguei a parte de cima e ampliei. Está vendo? Ok? Então, eu ampliei aqui. Peguei essa parte só e ampliei. Tá? Vamos lá. Davi, só o segundo mapa, por gentileza, ali. Isso. Segura aí, filho. Olha que interessante. Você tem. Diminui um pouquinho. Diminui mais um pouco. Isso. Você tem a Síria vindo, junto com quem? Olha lá, com a Samaria. E os dois vêm e arrebentam quem? Todas as cidades circunvizinhas de Jerusalém. E levam os cativos. E Ezequias vendo isso. Ezequias nunca viu tamanho morticínio na época do vô dele, Jotão. Porque Jotão era poderoso, e a Bíblia diz que Deus deu poder a Jotão. Mas ele agora está vendo. Aí o que Ezequias vê? Ezequias vê o seu pai clamando por ajuda lá de Tiglat-Pileser. Pode diminuir, filho? Tá?
E Tiglat-Pileser vem e destrói Israel Norte 2/3. Vamos lá. Agora aqui. Vamos lá. Foi só esse o problema de Acaz? Não. Tem aquela parte aqui de baixo, ó. Que agora eu vou ampliar. Olha aqui, irmãos. Davi, por gentileza, amplia. Isso. Acaz ainda tem um problema mais sério. Ele é atacado por Edom. Edom ataca depois que Samaria é arrebentada pela Síria. Os edomitas disseram, ó, o sul está uma moleza. Edom vem e ataca e toma cidades. E isso aqui é que é o problema, ó. Bem aqui, ó. Diminui um pouco. Isso, filho. Os filisteus entram e conquistam todas essas cidades aqui. Amplia o quadradinho que eles mesmos colocaram. O máximo possível, filho. Isso. Segura aí. Irmãos, vamos, por gentileza, para 2 Crônicas, capítulo 28. Vamos lá. Olha que interessante. Depois que resolveu a parte lá de cima, né, depois que resolveu a parte lá de cima, versículo 16 diz o seguinte: naquele tempo o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudasse. Além disso, também os edomitas vieram e feriram Judá e levaram presos em cativo. Também os filisteus deram sobre as cidades da campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes. Está vendo ali Bet-Semes? Consegue enxergar no meio das cidades? Aijalon, ó, Bet-Semes. Aijalon está em cima. Os filisteus vieram e conquistaram. Gederote, que é Gezer, Socó, Tímina, está vendo Tímina? E Guinzo. Está vendo Guinzo? Os filisteus vieram e arrebentaram. Eu fico pensando como é que ficou a cabeça desse menino. Porque, o que acontece? Ele deve ter comparado o avô com um pai. E toda essa região, pode diminuir, filho? Toda essa região de Judá nunca sofreu na mão do avô. Ao contrário, eles eram servos do avô. E aí, olha que interessante. Amplia o mapa, filho. Quando Tiglat-Pileser veio e arrebentou a parte norte, você está vendo essa seta marrom? Eu acho que é marrom. Não é amarela, é marrom ali, ó. Que tem a seta vermelha saindo do verde, tem a seta marrom ou vermelha. Vamos lá. Você está vendo que ele leva cativo o povo lá para a terra dele? E olhe, diminui um pouquinho, filho. Isso não foi a queda de Samaria ainda. Quando Tiglat-Pileser veio, a pedido de Acaz, ele destruiu, aqui ó, Damasco. Ele atacou cidades da Samaria, e as cidades de Israel Norte que ele atacou, ele fez com que Israel Norte perdesse 2/3 do território. Olha que interessante, diminui, filho. Ele fez isso aqui, ó. Aqui está Israel Norte, ó. Quando ele veio lá de cima e atacou, ele simplesmente acabou com toda a parte norte,
toda a parte transjordânia, e Israel ficou só com isso aqui, ó. Só com isso. Ali do outro lado, ó, tá vendo? Para ficar mais claro, Israel ficou só com isso. E ainda não foi, isso aqui não foi a queda de Samaria. Por quê? Olha aqui, ó. Amplia ali, meu filho. Isso aqui aconteceu com Tiglat-Pileser, ele levando esses 2 terços lá para a Síria. Embaixo, abaixa um pouco, filho. Embaixo é que está literalmente a queda de Samaria em 722. Diminui. Vamos lá. Ele vê tudo isso acontecer. Então, tudo isso aconteceu exatamente nos 4 primeiros anos do rei do pai dele. Ele viu Judá sair da água para o vinho, ou do vinho para a água. O vô dele, um reino próspero, e o pai dele, um reino terrível. E aí, o que ele vê? Ele vê lá no reino do norte, Oséias dando em Peca um golpe militar. E ele vê o pai dele durante todo esse tempo servindo a outros deuses, com idolatria, e o pior, pagando à Síria tributos enormes, mas tributos enormes, terríveis tributos. E a Síria apertando cada vez mais para ajudar a pagar cada vez mais. Mas o pai dele indo até o final da vida servindo a outros deuses. Aí ele começa a reinar aqui, ó. Quando o pai dele morre. E agora vamos ao primeiro ato real dele, que é o enterro do pai dele, que é o enterro de Acás. Pode retirar, filho? Abra por gentileza em 2 Crônicas, capítulo 29. Lá diz de forma muito clara, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe o quê? Abia. Filha de quem? Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. A Bíblia não diz, mas a influência de Jotão com um reino vigoroso, e talvez algumas conversas do seu avô com ele, falando da grandiosidade de Deus, inspirou esse menino. Esse menino cresceu aprendendo sobre Davi, e vendo quanto seu pai estava distante de Davi. E ele, quando começa a reinar, ele diz, eu vou ser igual a meu pai Davi, não igual a meu pai Acás. Quem botou isso no coração desse menino? Quem botou isso no coração desse menino? Eu não tenho dúvida. O nome dela foi Abia, filha de Zacarias. Olha o que uma mãe pode fazer por um filho, e olha o que essa mulher fez pela nação de Israel. Eu não tenho dúvidas de que esta mulher, à medida que o marido ia fazendo besteira e loucura, ela ia falando contrário para o filho e disciplinando o filho. Ela ia falando ao coração do filho, ela ia traduzindo verdades eternas ao coração do filho. E eu não tenho dúvida que quem a ajudou foi um profeta chamado Isaías.
Por quê? Porque no momento de pressão, no momento de dificuldade, no pior momento da vida de Ezequias, a quem ele vai buscar auxílio? Em Deus. Por intermédio de quem? Isaías. E engraçado que, ao contrário do pai dele, a Síria não estava vindo para ajudar. A Síria estava vindo para acabar. Não era mais Tiglat-Pileser. Era agora Senaqueribe. E ao contrário do pai dele, ele escuta o profeta Isaías, que não foi ouvido pelo pai dele. E ele tem a maior vitória de Israel naquele momento. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que, literalmente, o versículo 2 é produto de toda uma vida de ensino, de dedicação, de amor, de carinho, de uma mãe, e de, talvez, o auxílio de um profeta. Eu não sei até que ponto Isaías tinha acesso a Ezequias. O que eu sei é que Isaías tinha acesso a toda a casa real, porque ele era da casa real. Ele era da casa real, ele tinha acesso. E esse menino, que tinha tudo para se afundar mais ainda no erro que seu pai, esse menino muda exatamente todas as coisas. E no dia do enterro do seu pai, ele nada mais pôde fazer do que ver o seu pai ser desonrado. Você sabe perfeitamente que, mesmo sabendo que a pessoa não está mais lá, a gente procura criar locais para depositar os restos mortais. E quem tem muita condição financeira faz mausoléu assim, maravilhoso, para ali depositar seus parentes. E o que é interessante é que, simplesmente, no versículo 27 do capítulo 28, diz que Acaz dormiu com seus pais e sepultaram ele, sim, em Jerusalém, mas não puseram no sepulcro dos reis de Israel. Sério. Ele não teve a honra de ter guarida no meio dos reis de Israel. E eu posso imaginar seu filho conduzindo aquele ato último, sem falar nada, sem gritar, e vendo o pai sendo enterrado, sim, em Jerusalém, como qualquer outro, mas não com honras. Ele tinha consciência perfeita do que literalmente o seu pai tinha feito. Tanto é que lá no capítulo 29, veremos versículo 6, semana que vem, ele diz assim: nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e deixaram o Senhor e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Depois de enterrar o pai, sem muito glamour, sem muita glória, primeiro ato dele como rei. Versículo 3 do capítulo 29. No primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Acaz tinha fechado, Acaz tinha acabado com o culto, Acaz tinha literalmente trazido para dentro de Israel e para o Monte Santo toda a idolatria e abominação. Primeira coisa que ele faz, abre a casa do Senhor, repara tudo, chama os sacerdotes,
Voltemos a servir ao Senhor, porque o Senhor é o único Deus. Eu te pergunto, por que Acaz não liderou uma rebelião na época do pai dele? Já pensou nisso? Por que Acaz não tomou o trono? Por que Acaz não foi para cima e disse, pai? Será que Acaz nunca teve uma conversa com seu filho Ezequias? E será que Ezequias nunca teve uma conversa com seu pai Acaz? É que Acaz era um homem muito duro, muito forte, de uma personalidade muito forte. Tremenda a personalidade dele. Impositivo em tudo. Ezequias aguardou. Ezequias sabia que Deus controlava todas as coisas. Ezequias sabia que o seu dia chegaria. Sua mãe, com certeza, já tinha dito a ele, teu dia vai chegar, e quando teu dia chegar, meu filho, serve a Deus de todo o teu coração. Serve a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força. Eu tenho certeza absoluta que Ezequias conhecia, no mínimo, Deuteronômio. Porque os reis tinham que ter uma cópia da Torá, e tinham que ler, e tinham que gravar, e tinham que pensar, e tinham que raciocinar. E esse menino, louvado seja o nome do Senhor, ele tem as duas grandes visões. Por 19 anos, a visão trágica do pai. Por 7 anos, 8 anos no máximo, a visão, literalmente, maravilhosa do seu avô. E Deus guardou a mente dele. A mãe trabalha nele. E o Senhor tem misericórdia. Ninguém serve ao Senhor do dia para a noite. Não é assim. São anos de labuta, são anos de dedicação, são anos de ensino. É por isso que nenhum pai que aqui está e nenhuma mãe que aqui está tem que entrar em desespero. Você trabalhou no coração do seu filho e da sua filha a vida inteira, enquanto pôde. Você pegou os melhores anos da vida dele, como fizeram com Ezequias. Os melhores anos, os primeiros anos foi junto de Acaz. Mas vendo seu avô, Jotão servir a Deus. Com sua mãe dizendo, olha aí, olha o teu avô, olha o teu... Mas eu vejo isso de forma clara, a mãe dizendo, olha o teu avô, olha que homem forte, olha como homem serve a Deus, olha os sacerdotes, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Gente, vamos lá, se o cálculo está certo, e a Bíblia diz que tinha Ezequias 25 anos, quando começou a reinar, e seu pai reinou, segundo Crônicas 28, seu pai reinou 16 anos, 25 menos 16, 9. 9 anos ele viu seu avô reinar. Quase o dobro, 16 anos, mais 2 seria 18. Quase o dobro do tempo, não tirou as marcas daquele grande avô. Não tirou as marcas da grande administração, do homem que foi Jotão, da presença de Deus que havia naquele homem, da graça que existia. E aquele menino, à medida que o tempo passava, e que viu seu irmão mais velho ser morto, viu todo descortinar, me perdoe a palavra, de desgraças acontecendo ao reino do seu pai. Eu acho que ele pensou, eu não quero ser rei como meu pai, eu quero ser rei como meu avô. E aí depois que descobriu a história de Davi, ele disse, não, eu quero ser rei como meu pai Davi. Meu pai Davi. Isso fica para o coração da gente, por quê? Porque a vida a gente não controla e às vezes nossos filhos são objeto de exposição a fatos horríveis.
E eu estava em casa pensando e orando e ouvindo o Senhor falar meu coração, e eu dizendo, Jesus, foi quase o dobro de tempo que ele viu o pai dele só fazendo miséria. Incrível. Ensina a criança. Quando ficar mais velho, não se desviará. Ezequias é uma grande prova do que Deus fez. Por quê? Porque ele tinha não só Acás para lhe dar exemplos horríveis, ele tinha Jotão, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Uzias, seu pai. E o melhor, se Jotão tentou se espelhar em Uzias, Ezequias se espelhou em Davi. Gente, entre Uzias e Davi, a diferença é muito grande. É por isso que a gente não perde a esperança quando prega, ensina, trabalha com a palavra de Deus. Por quê? Porque Ezequias podem surgir a qualquer momento. Homens e mulheres de Deus podem ser tomados pelo mesmo Espírito e dizer, olha, eu quero imitar o maior de todos, que é o filho de Davi, que é Jesus. Gente, isso é extraordinário. E um texto como esse também nos faz olhar para a palavra de Deus e nunca perder a esperança. Em tempos difíceis, em tempos horríveis, em tempos de governo de Acás, não abra mão de criar seu filho na presença do Senhor, porque Deus terá misericórdia. Ezequias vai se levantar. E por fim, aonde abundou o pecado, superabunda a graça do nosso Deus. Você verá sexta-feira que grande homem foi Ezequias, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Falo isso com esperança, por quê? Porque tem pais que, ao criarem seus filhos, dizem, mas pastor, está tudo tão ruim. A sociedade está horrível, professores estão horríveis, colégios, e o ensino, e a apostasia, e tudo é feito. Irmãos, nunca desista da criação de filhos na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a semente fica e ela produz. Ela produz. Se Ezequias teve a chance de ser pior do que o pai, e não foi, há esperança para qualquer filho, em qualquer momento da vida. Tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te engrandecemos, porque tu és bom, e tu és maravilhoso. Eu te louvo, Senhor, pela alegria que nós temos de estar estudando os reis, e eles já estão finalizando, Deus. Que interessante, Ezequias, que interessante. Tu és Deus maravilhoso ao dar dados, Senhor, cronológicos, para exatamente nos fazer pensar sobre esses fatos. Senhor, ajuda-nos a nadar contra a maré. Ajuda-nos, Senhor, a criar filhos na Tua presença. Independente do que o mundo hoje é e apresenta. Ajuda-nos, Senhor, a Te entregar filhos na Tua presença, independente dos fatos. Ajuda-nos, Senhor, a literalmente, independente de liderança política, econômica, social, religiosa, absolutamente incorreta, fazer do nosso lar
um centro de conhecimento, adoração e louvor ao teu nome. Eu te peço, ó Deus, levanta Ezequias em nossos meios. Ó Deus, levanta jovens que ao assumir as posições de liderança possam fazer o melhor para ti e te adorar e te bendizer. Senhor, que nós possamos ter mães sábias, porque a casa era ímpio, a casa de maneira alguma ensinaria alguma coisa vinda de ti para o filho, a não ser idolatria. E Senhor, dá perspicácia, da profundidade da criação nos primeiros anos aos nossos filhos, de tal forma que se de alguma forma nós viermos a errar, que eles não sigam nossos erros, mas que eles se levantem para fazer a tua obra de acordo com a tua vontade. Eu te louvo, ó Deus, por esse momento maravilhoso de estudo. Te engrandeço e te adoro. E te peço, ó Deus, continua falando ao nosso coração e à nossa vida, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Como Deus é maravilhoso, né? Como o Senhor é bom. Começamos Ezequias. Ezequias, nós vamos investir algumas cestas, como investimos em Davi, Saul, Salomão. Ele é um personagem um pouco maior e fundamental para entendermos muita coisa, inclusive do que está acontecendo hoje em Jerusalém. Tá bom? Então, sexta-feira, continuaremos para a honra e glória do Senhor Jesus.